A felicidade, na sua opinião, é uma consequência do trabalho que você escolhe ou é algo construído nesse trabalho? Ou é as duas coisas? Eu acho que é um pouco dos dois, tá? É um pouco dos dois, porque muitas pessoas acham que felicidade é você estar feliz o tempo inteiro. Né? Uhum. Então, quer dizer que para eu ser feliz no meu trabalho, eu tenho que estar fazendo o tempo todo coisas que eu gosto. E isso não existe. Mesmo, por exemplo, né, você que trabalha em uma coisa que você gosta, eu que trabalho em algo que eu adoro, que eu descobri que é o meu propósito, tem momentos que tem coisas que você não gosta muito de fazer. Tem momentos que tem aquelas tarefas que você para e pensa, nossa, né, isso é um pouco um saco. Mas a felicidade está em você olhar para essas tarefas que de repente não te dão muito prazer e perceber que por trás delas existe um propósito maior, que vai fazer com que você alcance aquilo que você gosta. Então, mesmo quando eu era servidor público, por exemplo, teve uma época que eu trabalhava muito com processos. Era basicamente ficar analisando processos e dizendo se sim ou não, analisando o processo dizendo se sim ou não. Eu sou um cara mais dos projetos. Então, o que eu fiz nesse caso? Eu comecei a olhar para aqueles projetos, para aqueles processos de uma maneira diferente. Não era mais só um processo. Era uma pessoa que estava ali buscando uma licença, buscando um benefício. Então, cada um daqueles processos eu tinha a visão de que era uma pessoa, que eu estava ajudando alguém. Então, isso fazia que aquele trabalho tivesse um significado maior para mim. Uhum. Então, por isso que eu vejo que é a construção, sim, você buscar tarefas, buscar trabalhos que tenham mais a ver com você, mas também é a sua visão para esse trabalho. Você pode fazer ele ficar mais significativo. Ou seja, felicidade e fazer o que gosta são coisas que às vezes a gente tem que. Porque tem muito disso, né? Às vezes o que eu estou fazendo agora é uma coisa que eu não gosto. Mas isso não quer dizer que eu estou eliminando a felicidade do jogo. Isso não quer dizer que o meu trabalho se tornou um inferno, porque naquele momento. Eu Sim. me lembro daquele filme do Gladiador, lembra do Gladiador? Uhum. Quando o Máximos chega lá para a pessoa que auxilia ele lá, o seu escravo, e ele pergunta assim: escuta, você gosta do que você faz? A resposta do cara é do caralho, cara. Ele responde assim: boa parte do tempo eu faço o que gosto, o restante eu faço o que preciso. Exato. Ou seja, Exatamente. faz parte. Ah, vou fazer só o que gosto, cara. Não existe trabalho assim. Exatamente. E falando até nisso que você comentou, eu encaro o trabalho muito assim. Tem coisas que você precisa fazer e tem coisas que você prefere fazer. Gostei disso. Talvez o trabalho comece a se tornar meio angustiante e até as pessoas adoeçam, porque aquilo que você precisa se torna muito maior do que aquilo que você prefere. Quando você tem muita coisa que você precisa e o que você prefere vai ficando cada vez menor, ele começa a se tornar um fardo, como eu vejo que acontece com grande parte, se não a maioria das pessoas. Uhum. Né? Elas veem o trabalho como um fardo, como aquela coisa ruim que elas fazem de segunda a sexta-feira para esperar viver no sábado e domingo. Uhum. Né? Isso é algo que adoece. Cara, e é triste, né? Você que está bem no contexto, porque você trabalha muito mais com treinamento do que eu trabalho. Eu já tive a minha fase de trabalhar com treinamento, mas hoje a empresa me consome muito, então eu tô mais egoísta hoje, Uhum. voltando para dentro da empresa. Mas você que está mais no contexto aí de treinamentos, e a minha pergunta não é só a empresa privada, mas a empresa pública também, né? Você percebe esse adoecimento coletivo das pessoas por não gostarem ou por não entenderem esses detalhes? E aí eu já vi uma segunda pergunta já na veia, assim. É treinável isso? Tá bom, ó, eu percebo isso, então eu trabalhei na CLT, já fui servidor público por mais de 8 anos e também, né, já tive outras empresas. Então eu tive nos três meios aí, quer dizer, sei os problemas que acontecem em todos. Eu mesmo já tive na situação que eu via o trabalho como uma coisa simplesmente que tinha que fazer para ganhar dinheiro. Uhum. Se eu tinha que fazer para ganhar dinheiro, o importante era simplesmente eu arranjar o trabalho que me desse mais dinheiro. E por causa disso eu fui, por exemplo, na época da faculdade, fui fazer engenharia elétrica, agronomia, informática, administração. Eu simplesmente fui, cara, vou para trás daquilo que de repente me dá mais dinheiro.
E não tem problema nenhum, a gente precisa de dinheiro, é óbvio, o trabalho ele é o provedor disso. Mas o que a gente realmente dificilmente aprende é que, além disso, ele também tem que ser uma fonte, se não uma fonte enorme de prazer, mas uma fonte assim de propósito, de significado. Gosto dessa Né? palavra. E aí, de repente, tem gente que está ouvindo, não, mas o cara lá que é pedreiro, o cara que está trabalhando de atendente da lanchonete, como é que ele vai ver o propósito disso? Ele pode sim ver o propósito disso e ele pode, inclusive, usar o trabalho para o crescimento dele. Então, por exemplo, eu sou atendente de lanchonete e eu já fui atendente de lanchonete quando eu tinha 14, 15 anos e eu sinto muito que eu não sabia, obviamente, o que eu sei, né, agora, mas eu, naquela época, eu poderia ter aproveitado para quê? Para aprender atendimento ao cliente, aprender a me relacionar com seus colegas, aprender a ser mais produtivo. Então você percebe que em qualquer trabalho você consegue ver um propósito. Então, de repente, o meu trabalho como atendente era servir melhor as pessoas. Quantas pessoas talvez não estariam lá na lanchonete de manhã para tomar um café e iriam para o trabalho e se eu desse o meu melhor ali e atendesse com um sorriso, eu já faria o dia da pessoa começar melhor. Então, esse adoecimento eu vejo que acontece muito disso. Quando você trabalha bastante em algo que você vê propósito, que tem significado, por incrível que pareça, esse trabalho não te dá burnout. O burnout ele vai acontecer quando você está trabalhando um monte, quando você não vê muito propósito naquilo, quando você não entra naquilo que a gente chama de estado de flow, que é aquele estado que você nem percebe o tempo passar. Com isso, eu não quero dizer de maneira alguma que a tua vida tem que ser só trabalho, que você tem que ser um workaholic, que você tem que trabalhar um monte. Não, você precisa descansar, você precisa cuidar da mente, do corpo, da alma, você precisa cuidar de tudo isso, da alimentação. Até porque tem uns discursinhos que se utilizam dessa ideia para dominar o... Aquele negócio como é que é? Trabalhe enquanto eles dormem, porque, né, senão você vai ficar para trás. Cara, você tem que dormir também. Então, ao invés de trabalhar enquanto eles dormem, trabalhe de maneira mais produtiva, produza mais no tempo que você tem para você poder dormir tranquilo. Então, eu vejo que esse adoecimento que você perguntou, ele acontece muito por causa desses fatores. E é treinável você mudar isso? É treinável, porque a gente está falando de comportamento. Então, por exemplo, a produtividade é algo totalmente treinável. Ao invés de você ficar executando uma tarefa ou um trabalho e se distraindo a todo momento, você pode treinar a sua mente para focar naquele trabalho. E focando, você vai ter uma produtividade maior e o trabalho vai ser feito. Você não precisa ficar, às vezes, 10 horas trabalhando. Você trabalha lá em 6, 7 horas, você vai fazer um trabalho bem feito, focado e não vai adoecer.